E aí, turma, galera do bem, tudo bem com você? Bora pra live número 70. A gente vai falar um pouquinho sobre consistência. Consistência é uma das coisas que pode ajudar demais na questão do 1% ao dia. Em você ser 1% melhor ao dia. A consistência vai te ajudar muito nisso aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Bora lá. E aí, tudo bem? Boa noite, Lura. Desculpa o atraso, atrasei alguns minutinhos aí, mas eu tava dirigindo, aí não dava pra fazer a live. Já cheguei agora e a gente vai falar um pouquinho sobre consistência. Vou até colocar aqui no comentário aqui, ó. E a gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos que a gente pode utilizar para criar consistência. Porque consistência é um dos comportamentos que eu vejo hoje que mais hoje, a falta da consistência é um dos comportamentos que às vezes mais atrapalha as pessoas que querem criar ali rotina, que querem criar hábitos, que querem criar atitudes de fazer o que precisa ser feito, né? E a falta da consistência faz com que as pessoas acabam desistindo. E às vezes não é o desistir, mas às vezes é só fazer um ajuste, né? Não é muita questão da velocidade. Porque às vezes quer, não, vou correr, então vou colocar velocidade, eu vou fazer isso, ou algo começa a não dar certo, vou desistir. Às vezes não é desistir, às vezes é só fazer um ajuste, e esse ajuste vai ajudar naquilo que a gente busca, naquilo que a gente quer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre consistência, algumas coisas que aprendi com os livros que eu quero compartilhar aqui com vocês. Aproveita aí, ó, tem um aviãozinho aí embaixo aí, ó, parece um símbolo de aviãozinho, aproveita para compartilhar com mais pessoas. Vamos embora lá, vamos falar um pouquinho então sobre consistência. O que é a consistência, a constância? É fazer uma determinada tarefa, um determinado hábito, um determinado comportamento, alguma coisa que você vai fazer por um período suficiente até que aquilo se torne automático, até que aquilo se torne um hábito. Então no começo a gente precisa ter uma força de vontade muito grande para a gente vencer a questão de deixar de fazer o que precisa ser feito. E a consistência ela vem nesse fator de tipo, porque não é todo dia que a gente acorda motivado, não é todo dia que a gente acorda, nossa, opa, hoje eu tô 100% e bora lá. Tem dia que a gente acorda mais desanimado, né? A gente tem esses altos e baixos na vida, mas é o que acontece. A consistência é o que faz a gente continuar no processo que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer. Pensa assim, vou dar um exemplo aqui. Quero criar o hábito da leitura. Aí eu vou lá, começo a fazer a leitura e tal, porém eu não consigo ter a consistência de ler todo dia, eu não consigo ter a consistência, eu começo alguma coisa e paro. A gente tem que virar uma chave, que é o quê? A gente tem que parar, tem que desistir de desistir. A gente desiste de tantas coisas hoje, por que a gente não começa a desistir de desistir? Então a consistência, ela vem nessa linha onde mostra pra gente o quê? Mesmo que é algo que eu não gosto de fazer, que não é agradável, porém é algo que eu necessito fazer. E a consistência daquilo ali, ao longo prazo, vai me trazer resultados extraordinários. De verdade. Aquilo que você pega para fazer, se você colocar consistência, se você ter clareza. A primeira coisa por trás da consistência é ter clareza daquilo que você vai fazer, daquele objetivo que você tem. Quando você tem clareza e tem certeza daquilo que você quer, com certeza você vai ter consistência. Só que a consistência, o que acontece? Existe uma resistência por trás dela. Às vezes a gente começa... tem vários exemplos. Pode ser o exemplo da leitura, pode ser o exemplo da dieta, pode ser o exemplo de estudar alguma coisa, pode ser um exemplo de começar um relacionamento. Se você não tiver a consistência de estar fortalecendo todos os dias ali, vai chegar uma hora que vai ter resistência e aí você vai desanimar, você vai desistir. E o grande vilão disso aí é a desistência. Às vezes, você não precisa estar na velocidade. Às vezes você fala assim, eu tô lá, tudo que eu tô fazendo eu vou colocar mais velocidade. Se você estiver na direção errada, você está cada vez ficando mais longe do seu objetivo.
E a mesma coisa é também, estou fazendo algo e tudo está dando errado. Eu acabo desistindo. E na verdade o que a gente precisa fazer às vezes é só um ajuste. É ajustar a rota ali 1 grau para aquilo dar certo. Então a gente não tem que desistir. A gente tem que estar sempre a todo momento ajustando a rota. Não está indo dando certo, vou ajustar a rota. A consistência é a mesma coisa. Você pega para fazer a dieta, você começa a fazer no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia já começa a ficar difícil, quarto dia já começa a ter resistência. O que você faz? Em vez de você parar e ajustar a rota, você desiste. A leitura é a mesma coisa. Amanhã é o dia mundial de eu começar todas as coisas. Amanhã é segunda-feira, dia mundial de começar todas as coisas. Eu vou começar a leitura, vou começar a dieta, vou começar isso, aquilo. Só que as pessoas, pelo motivo da resistência, não conseguem, às vezes pela resistência, a resistência principalmente vem pela falta do objetivo, a falta de clareza daquilo que estão fazendo, vai começar a chegar no meio da semana, começa a desistir. E aí não começa a ter consistência. Uma outra coisa que pode estar prejudicando a questão da consistência é o quê? Eu começo a ter consistência, eu vou começar algo e eu vou colocar total pressão. Aí é aquele negócio, nunca fez aquilo ali, aí coloca total pressão, vai desistir, não vai ter consistência. Porque se o primeiro dia você está super motivado e coloca pressão, você consegue fazer. Agora, se no segundo dia você precisa colocar pressão, mas você não está motivado, dificilmente consegue fazer. Então eu vou passar algumas ideias aqui de como você pode fazer para diminuir a resistência. Algumas coisas que eu aprendi com os livros e durante a leitura, aí, né, de chegar a um livro por semana, algo que me fez muito sentido na questão da consistência. Uma coisa é a gente chegar na leitura de um livro, a outra coisa é a gente permanecer na leitura de um livro durante, né, um livro por semana, toda semana. Então algum desses gatilhos é o quê? E aí, amor? Tranquilo. Algum desses gatilhos é o quê? O primeiro, diminuir a resistência daquilo que a gente vai fazer. Como assim? Se algo é muito complexo que a gente vai fazer, a gente vai começar no primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia. Se for algo muito complexo, muito difícil, uma execução muito difícil de fazer, a gente vai acabar não conseguindo ter consistência. Entenda que consistência é mais importante do que intensidade. Então, o que você pode fazer? Aquele 1% todos os dias, aquela uma página de um livro que você vai ler, aquele um exercício que você vai fazer. Quando você diminui a resistência daquilo que você vai fazer, quando você pega aquilo que é muito complexo e transforma em pequenas partes mais simples, e aí você vai colocar a consistência de fazer todos os dias, porque você não vai depender mais da motivação. Porque hoje a gente depende muito da motivação. A motivação faz com que a gente faça e a motivação faz com que a gente não faça. Só que às vezes a motivação ela não vai aparecer. Então o que você pode fazer quando não tiver motivação? Você traz essa parte da resistência, deixa menos resistência naquilo que você vai fazer. Então em vez de falar assim, vou pegar então, vou fazer 1 hora de academia, vou fazer 1 hora de esteira, começa com 20 minutos. E vai fazendo 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, até que aquilo ali se torne algo meio que automático dentro de você, e aí você começa a aumentar. Porque às vezes coloca intensidade logo no começo e por algum motivo vai chegar algum determinado momento que não vai conseguir ter consistência. Então uma das coisas que eu aprendi, inclusive no livro Hábitos Atômicos, é o quê? Pega o complexo e transforma em pequeno. Eu quero ler um livro. Começa fazendo isso, um livro por mês. E aí você vai lá, divide a quantidade de páginas por dia, por mês e começa a ler 5 páginas, 10 páginas por dia. Não subestime o que você pode fazer ao longo prazo. Não subestime o que você pode fazer pouquinho ao longo prazo. A consistência vem disso aí. A consistência vem de eu diminuir a resistência daquilo que eu estou fazendo, deixando uma execução mais fácil. Quando eu deixo a execução mais fácil, eu consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, que eu determinei fazer. E eu vou te falar uma coisa aqui muito séria, velho. A consistência é igual aquela história da tartaruga e do coelho. Acho que vocês já ouviram essa história na escola da tartaruga e do coelho. O coelho é o mais rápido, a tartaruga é mais lenta. E eles saem em uma corrida e a tartaruga ganha. E ninguém acredita. Mas por quê? O coelho coloca muita intensidade no começo, só que ele cansa. Aí ele para descansar. E aí ele dorme. E o que acontece? A tartaruga, em seus pequenos passos lentos, só que porém todo momento, não sem parar,
vai lá e consegue ganhar do coelho. Então pra gente hoje é a mesma coisa. É só a gente lembrar dessa historinha. Se a gente determinar fazer alguma coisa, o que eu posso fazer para diminuir a resistência disso que eu vou fazer? É regime, é uma dieta, é um estudo, é mudar de profissão, é mudar de carreira, alguma coisa, não sei. É só se diminuir. É só se diminuir essa resistência. Cria gatilhos. Uma coisa que vai ajudar também é você favorecer todo o seu ambiente. O seu ambiente hoje, às vezes o ambiente de pessoas ou local, eles podem contribuir para você ter consistência naquilo que você está fazendo. Às vezes vão existir pessoas que vão querer sabotar aquilo que você está fazendo todos os dias. Às vezes o seu local não favorece aquilo que você está fazendo todos os dias. Prepare o seu ambiente. Às vezes você vai precisar mudar um pouco das pessoas que estão em sua volta. Mas não é por maldade. Mas é para você criar um ambiente onde vai favorecer você ter menos resistência para aquilo que você está fazendo. Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, coloca alguma coisa hoje que vocês estão tentando começar a fazer e porém tá com uma dificuldade muito grande. Não consegue, tipo assim, eu começo a fazer isso e aí daqui a pouquinho eu acabo perdendo a consistência, não consigo ter consistência. Porque essa enquete aqui, eu fiz uma enquete semana passada e eu perguntei qual que é das questões lá, qual que é o que tá mais pegando, né? A primeira foi falta de propósito, e a gente falou um pouco. A segunda foi procrastinação. A primeira foi procrastinação, a segunda foi consistência. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter consistência. Então, a consistência vem do quê? De eu diminuir a resistência daquilo que eu estou fazendo. Quando eu diminuo a resistência, eu não dependo mais da motivação. Independente se eu tenho motivação ou não, a minha execução está mais fácil. E aí eu consigo fazer. Uma outra coisa, preparar o seu ambiente, desde pessoas e local. Isso pode favorecer muito a você ter mais consistência naquilo que você está fazendo. E um outro ponto, e eu acho que é o principal de todos, a consistência tem uma coisa que antecede a consistência. Porque quando você está na consistência de alguma coisa, é porque você já decidiu fazer algo. Quando você está tentando fazer alguma coisa se tornar repetida para que aquilo se torne um hábito, é porque você já decidiu fazer algo. E esse decidir fazer algo tem uma coisa aí, que é o porquê que você decidiu fazer esse algo. Como assim? O porquê que você resolveu fazer aquilo. Isso é um dos pontos fundamentais para a gente ter consistência daquilo que a gente está procurando fazer, daquilo que a gente está querendo adquirir. Como assim? Quando eu fui começar a leitura, eu entendi um porquê muito claro. Eu quero começar a ler porque eu acredito que através da leitura eu consigo pegar insights para mudar a minha mentalidade e o meu comportamento. E essas eram as duas coisas que eu acreditava que eu acho fundamental uma pessoa mudar. Questão de mentalidade e de comportamento. Essas duas coisas estão envolvidas dentro do ser humano. Eu falei, através da leitura eu acredito que é possível, que é muito possível. Porque eu via muita gente se transformando através da leitura. Eu falei, se as pessoas conseguem, eu também vou conseguir. Então o que acontece? O primeiro ponto para mim ter consistência, para mim ler todo dia, e não é um livro por semana, mas ter o hábito de ler todo dia, independente se é uma página ou se é 10 páginas. Lembra que eu falei? Diminuir a resistência. Eu não estava focado em ler um livro por semana, mas eu estava focado em ler todo dia. Foi entender o porquê. Porque eu acreditava, eu tinha plena certeza, eu tinha uma crença muito forte que eu acreditava que eu podia mudar o meu padrão de mentalidade e de comportamento. Porque eu via pessoas mudando através da leitura. Eu falei, então dá. Então aquilo ali, aquele porquê, todo momento que vinha vontade de desistir da leitura, alguma coisa, ou tipo assim, chegava no final do dia, eu tava super cansado e falava assim, hoje eu não li, mas eu tô cansado, eu vou dormir. Não, eu lembrava do porquê. Eu ia lá e lia uma página, 2 páginas, não importava. E aí depois que eu fui tendo consistência de ler todo dia, aí aquilo ali se tornou meio que automático, eu sentia falta. Hoje eu sinto falta quando eu não leio. Aí que eu percebi
Agora dá para colocar intensidade. Então entenda que a intensidade não vem antes que a consistência. A consistência vem antes que a intensidade. Às vezes a gente quer começar com uma intensidade muito grande. E é normal isso do ser humano. É normal começar empolgado. Só que a empolgação é como se fosse um sopro. Eu assopro, encho o meu pulmão de ar, aquilo é uma empolgação. Só que ao decorrer do dia esse ar vai saindo fora e aí não tem mais como repor. E aí o que vem para você continuar tendo fôlego? O porquê. Quando a gente sabe o porquê daquilo que a gente vai fazer, aquilo é o fôlego que vai continuar com que a gente consiga. É como se fosse aquele balão que está ajudando no oxigênio, aquilo lá que dá motivação para a gente continuar. Então entenda que a empolgação é um sopro, mas é o que eu vou fazendo depois, que é o que vai mantendo o fluxo do oxigênio dentro de mim, para mim fazer o que eu preciso fazer, que é a consistência. E aí depois que eu peguei a consistência, aí eu falei, agora dá para colocar a intensidade. Aí é onde eu cheguei num livro por semana. E aí é onde eu coloquei a intensidade. Então essas três coisas, essas três atitudes, essas três atitudes vão ajudar. Principalmente, me ajudou bastante, eu acredito que vai ajudar vocês na questão da consistência de qualquer coisa que vocês forem fazer. Eu quero ter consistência disso. É praticamente a mesma coisa. É entender como que é o modelo ali e aplicar para a realidade. Para dieta, para fazer exercício, para ler um livro, para começar algo novo, para qualquer coisa. Eu preciso diminuir a execução, deixar a execução mais fácil, e aí eu conseguir fazer todos os dias, independente se eu estou motivado ou não. E eu preparar o meu ambiente, desde pessoas ao local. Essas duas coisas influenciam se eu vou ter consistência ou não daquilo que eu quero. E o terceiro é saber o porquê daquilo que eu comecei a fazer. Quando eu sei o porquê que eu comecei a fazer aquilo, o que aquilo ali vai gerar para mim lá na frente, depois que eu conseguir realizar, depois que eu conseguir fazer com que aquilo se torne um hábito, ou que eu tenha de consistência de fazer todos os dias, é aquele porquê que vai me motivar o dia que eu não tô afim de fazer. Porque academia, quem gosta de ir na academia? Ninguém gosta de ir na academia, mas gosta de ter o corpo sarado. Tá chegando no final de ano, todo mundo quer ir pra praia, piscina, essas coisas, né? Quem gosta de ler? Ninguém gosta de ler, mas todo mundo gosta do resultado que a leitura traz. Então, você se conectar com a sensação do futuro, daquilo que você tem, se conectar com aquele sentimento, com aquela emoção e trazer para o presente e fazer. E aí vai ver o dia que não vai ter vontade de fazer, aí que você vai lembrar daquele momento lá no futuro. Cara, eu vou fazer porque eu tô mudando minha mentalidade, eu vou fazer porque eu tô perdendo peso, eu vou fazer porque depois que eu terminar de ler esse livro vai ser muito massa. Tô dando alguns exemplos, mas para qualquer coisa que você for fazer hoje. Qualquer coisa que você for fazer hoje. Hoje, um relacionamento precisa ter consistência. Todo dia você tem que estar renovando ali. Porque uma coisa é você tomar a decisão de casar ali e aceitar dar o sim no primeiro dia. No dia da igreja você dá o sim, mas o sim não é aquele ali. O sim é o que você dá todos os dias seguintes. O sim não é uma única vez, mas é o que você dá em todos os dias seguintes. Isso é consistência. Por que vários relacionamentos não dão certo? Porque as pessoas acabam desistindo, não conseguem ter consistência. De estar sempre renovando, fazendo diferente, fazendo algo novo. A leitura é a mesma coisa. Para alimentação é a mesma coisa, para exercício é a mesma coisa. Ou a resistência está muito, a execução está muito difícil, eu não dou conta de fazer, ou o meu ambiente não está favorecendo, as pessoas que estão ali, o que eu estou fazendo ali, ou principalmente eu não tenho um porquê claro. E se eu não tenho um porquê claro, você vai começar a fazer, você pegou o primeiro fôlego ali para fazer o que você precisa fazer, mas vai chegar no meio do caminho, você vai desistir. Então essas três coisas podem influenciar muito na questão da consistência de qualquer coisa que a gente for querer fazer. Seja ler um livro, um relacionamento, seja fazer qualquer coisa. Entenda que consistência no começo de qualquer coisa que você for fazer. Lembra disso. Qualquer coisa que você for começar novo a partir de hoje. Lembra disso. Consistência é mais importante que intensidade. O que é consistência? É eu pegar algo muito grande e transformar em pequenininho. É eu transformar uma execução difícil em fácil, porque se eu estiver motivado ou não motivado, eu vou fazer do mesmo jeito.
É como se eu pegasse 100% e transformasse em 1% ao dia. Como que você consegue se transformar numa pessoa melhor? Seja melhor hoje. Amanhã você vai ser melhor que hoje. Depois da manhã melhor que ontem. E assim você vai indo. Você vai sempre melhorando. Segundo, o ambiente. Desde local a pessoas. O local às vezes não favorece, o ambiente às vezes não favorece. Muda de pessoas, muda de local. Isso vai contribuir para você ter consistência para fazer. Não adianta a gente querer entrar num regime e a gente tá com pessoas que curtem happy hour todo dia. Não adianta eu querer parar de fumar se eu fumasse. Não adianta eu querer parar de fumar se eu tô num local onde todo mundo fuma. É mais difícil. Pode ser que você consiga, mas é mais difícil. O seu ambiente hoje influencia. As suas decisões, as suas escolhas influenciam você. E o terceiro, a palavra mais falada, né? A falta do porquê. Toda vez que você for fazer alguma coisa, aquele porquê tem que estar muito claro daquilo que a gente vai fazer. E aí, Larissa, tudo bem? Que massa, fazendo faxina agora. Que show. Isso que é 1% todos os dias, hein? Então esses três pontos vão te ajudar demais na questão da consistência de verdade. Existem milhares de gatilhos, existem milhares de ferramentas que podem te ajudar. Mas é só você entender que o primeiro ponto, a base de tudo, consistência é mais importante que intensidade. Para mim fazer algo em automático, eu preciso ter consistência primeiro, depois intensidade. Quando eu tiver intensidade, quando aquilo se tornar automático, eu ponho pressão. De que forma que eu faço isso? Sabendo o porquê daquilo que eu vou fazer. Isso vai te trazer clareza. Isso vai te fazer, quando vir a vontade de desanimar, não desanimar. Foi aquilo que você começou a fazer, o porquê. Segundo, o ambiente. O ambiente, desde local e pessoas. O ambiente influencia hoje as nossas decisões, as nossas escolhas. E o terceiro, transforma em algo grande em pequenininho. Em pequenas partes pequenininhas. É o negócio do 1% ao dia. Seja 1% em todas as áreas da sua vida. Seja 1% ao dia em todas as áreas da sua vida. Transforma a execução difícil numa execução fácil, que aí você não vai depender da motivação. Você estando motivado ou não, você vai fazer. Tá bom? Galera, a live de hoje então sobre consistência. Vou deixar ela salva lá. Total, esse livro é muito massa. Eu vou colocar esse livro no Clube do Livro na hora que eu entrar na segunda jornada agora das livroaulas, né? Das livroaulas. Eu vou colocar esse livro nas livroaulas e vou colocar esse livro no Clube do Livro também. É um livro muito massa, muito massa. Entender a questão do comportamento faz total diferença. Super indico esse livro, Micro Hábitos. Galera, então a live de hoje foi sobre consistência. Eu vou deixar a live salva lá. Deixa lá seu comentário, deixa lá sua curtida. Coloca lá o que mais fez sentido pra você. E amanhã a gente volta aqui. Amanhã a gente vai falar sobre os 7 medos, tá bom? 7 medos básicos do ser humano. Isso vai te ajudar também bastante a entender um pouquinho sobre os medos, tá bom? Então, um ótimo domingo pra vocês. Coloque em prática a questão do propósito, da consistência, da procrastinação, as aulas que estão salvas aí. Perceber os gatilhos prompt para executar o hábito. É fenomenal. É o que é o gatilho de start, né? É o estralo ali, né? Que massa. Então, uma ótima noite para todo mundo e uma semana incrível para vocês, hein? A gente tá chegando nas últimas semanas do ano aí. Então, faça uma semana excepcional todo mundo aqui, tá bom? Beijando no coração de vocês, te vejo aqui amanhã, aquele 1% todos os dias. Valeu!